Projeto Vale Memória, depoimento do Sr. Clever Pires Bretas, entrevistado por Paula Ribeiro, José Carlos, Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2001. Realização Museu da Pessoa, entrevista VRD 098. Bom, boa tarde, Clever. Eu gostaria de começar o nosso depoimento pedindo que você nos dê seu nome completo, a data e o local de nascimento, por favor. Boa tarde, meu nome é Clever Pires Bretas. Eu nasci em 6 de abril de 1954, em Itabira, Minas Gerais. Seus pais, o nome deles e a origem, por favor. Meu pai, Manuel de Alvarenga Bretas, nascido em Santa Maria de Itabira, e minha mãe, Lúcia Pires Bretas, nascido também em Santa Maria de Itabira. O senhor conhece um pouco a origem da família, ascendência materna, paterna, um pouco essa história familiar? Um pouco. O Bretas, pela árvore genealógica de alguns parentes que trabalharam nisso, dizem que é espanhol, tá? Os meus avós são os fundadores da cidade, aqueles que construíram inclusive a estrada que liga Santa Maria, o que ligava Santa Maria a Itabira, porque hoje a estrada já está toda modernizada, asfaltada, mas eles trabalharam muito no desenvolvimento dessa cidadezinha, até hoje é pequena cidade, né, de Santa Maria de Itabira. Tem parentes lá ainda? Tem Bretas? Muitos parentes, tem muitos parentes lá. Seus avós, o senhor conheceu seus avós? Não, eu sou caçula de pais caçulas, entendeu? Quer dizer, meu pai é caçula, minha mãe é caçula e eu sou caçula. Então, por causa disso, eu não conheci nenhum dos meus 4 avós. Tá? Então, não tenho nenhuma lembrança deles, porque realmente não tive a oportunidade de conhecê-los. E a profissão do seu pai, qual era? Meu pai era comerciante, quando veio, nasceu em Santa Maria, se casou lá e depois disso foi para Itabira para poder estudar o filho mais velho que tinha se formado naquela época no grupo, né, no primário. E Santa Maria não tinha, então, o ginásio naquela época também. Então, ele se mudou para Itabira, chegou a trabalhar na Vale como caminhoneiro na Vale, mas para a Vale, transportando minério de ferro, um velho caminhãozinho que ele tinha. E depois, passados 4 anos, meu irmão mais velho também se formando no ginásio, ele se viu forçado a ir para Belo Horizonte para poder dar continuidade aos estudos dele, né? Dele e dos outros irmãos que vinham sempre atrás, né? Então eu morei muito pouco tempo em Itabira, saí de Itabira aos 3 anos de idade, em 1957, e meu pai, por causa disso, adotou efetivamente a profissão de caminhoneiro, tá? E trabalhou em muitas coisas, e durante uma certa época da vida dele, ele teve um problema de coluna, chegou a ficar hospitalizado e depois até engessado boa parte do corpo. E nessa época, porque ele precisava de trabalhar, ele trabalhou com gesso e tudo no corpo, como taxista. Tá? E depois ele se curou, então voltou a ser caminhoneiro, viajou o Brasil inteiro como caminhoneiro. Ele tinha um caminhãozinho? Tinha um caminhão dele, lembro. Eu cheguei a viajar muitas vezes com ele. Ele chegou a escrever um livro, tá? Chama Um Caminhão na Minha Rota. Tá? E a gente editou o livro, inclusive depois da morte dele, né? Ele rodava o país, quer dizer, dessa frete ou mais? Da frete, pelo país afora. Belém, São Paulo, Rio... o sul ele nunca foi muito, não, tá? Mas mais para o norte, nordeste, Recife, Salvador, ele foi muitas vezes. Tá? Eu enquanto criança, cheguei a fazer algumas viagens com ele, porque gostava muito. Você lembra para onde você foi? Você lembra de uma viagem dessa especial, assim, não? Lembro uma que ele cita no livro, que nós saímos de Belo Horizonte, fomos a Brasília, e a ideia era voltar para Belo Horizonte. Tá? Quando ele
Aí surgiu alguma coisa, eu tinha 5, 6 anos nessa época, tivemos que vir para São Paulo direto de Brasília. E aí, quer dizer, ele tinha que ter recebido um frete lá, e nessa situação de não ter recebido e receber o total do frete só em São Paulo, foi quando um dia o dinheiro já estava acabando e a gente tinha que se alimentar, e eu falei com ele para pagar um sanduíche para a gente, porque aquilo resolvia, né? Tá. Foi assim, eu fiz várias viagens com ele mesmo. Tá. Ele contava histórias desse começo lá da vida dele, com um caminhãozinho carregando, transportando minério para a Vale do Rio Doce? Para Vale, ele contava, mas não foi muito tempo, tá? Porque Itabira ele passou 3, 4 anos só, né? Foram 4 anos, porque foi o tempo do meu irmão começar na antiga primeira série do ginásio até a 4ª. Ele contava muito do tempo que ele morava em Santa Maria, que naquela época, embora fosse caminhoneiro, era quem trazia, assim, as novidades da capital, tá? Vamos voltar bastante no tempo aí, numa cidadezinha bem pequena, onde as coisas, o sistema de comunicação daquela época era praticamente nenhum, né? Então era ele que conseguia levar tecido para as mulheres, fazia as compras, sapatos, móveis, isso. Então, embora fosse caminhoneiro, ele era muito comerciante, ele ia buscar praticamente iguarias, vamos dizer assim, naquela época. Tá? Ele era esperado, ansiosamente. Esperado. Era também o meio de transporte das pessoas, que não tinha não tinha ônibus naquela época, né? As pessoas andavam literalmente na carroceria do caminhão, né? E era um caminhão muito pequenininho, de 2 toneladas, coisa assim, bem reduzida mesmo, só que para aquela época era o maior que tinha, né? Eu tenho fotografias do caminhão dele, tudo. Tá? De Itabira? De Itabira, eu lembro muito pouco de Itabira, porque saí de Itabira com 3 anos, né? Então, me lembro muito pouco da casa onde a gente morou lá, e eu não cheguei a estudar Itabira. Naquela época, a gente ia para a escola aos 6 anos, por aí, né? Nessa época. Então, não lembro quase nada de Itabira. E BH, para que bairro você foi morar? Como é que foi essa casa que você foi? Bem, fomos morar numa cidade, num bairro chamado Gutierrez, era o início do bairro, numa casa alugada. Ficamos lá um ano só e fomos morar num outro bairro chamado Barroca, e que lá, assim, a gente morou muitos anos, né? E era ali, eu até hoje tenho muitos amigos lá, muita gente que a gente se relacionou naquele lugar. Foi lá que tinha um campinho de futebol, que a gente jogava futebol toda tarde depois da escola. E que meus irmãos também todos tinham suas relações ali, né? Quantos vocês são? Quantos irmãos? Somos 6. Somos 5 homens e uma menina, uma moça. Todos com clé, né? CLE, como você disse? Tem uma exceção, uma promessa ao padre Eustáquio lá de Belo Horizonte, que na época que minha mãe estava grávida, ela teve, naquela época, era sério, uma doença de tuberculose, então ela fez uma promessa e tal, e ele ficou com o nome de Eustáquio, tá? E é o 4º, né? É o 4º na escala, quer dizer, 3 acima de mim. Como é que é o nome dos seus outros irmãos? Kleber é o mais velho. Aliás, ele chama Kleber Manuel, porque na época que ele nasceu e foi batizado, o padre de Santa Maria de Itabira não batizava ninguém que não tivesse nome de santo. E Manuel nem santo mas é do Emanuel. Tá? E não batizava, se recusava. Ninguém que não tivesse o nome de santo. Então ele ficou com o nome de Kleber Manuel. Tá? Aí o segundo, acho que já tinha mudado de padre, o padre já tinha morrido. Né? E o nome dele é Clênio. Né? O terceiro, Clécio. O 4º, Eustáquio. A minha irmã é Clemilda.
E eu, por falta de opção, meu pobre pai nem sabia, mas acabou me dando o nome de Clever, né? Que mais tarde fui saber que em inglês tem algum significado, né? Mas meus pais não imaginavam, né? A história que eles contam para mim é que na época não tinha, assim, eles estavam pensando, eu realmente nasci fruto de uma gravidez inesperada, tá? E um parto muito difícil, e que acabou precisando de algum nome, assim, né? Então, talvez por isso, quer dizer, minha família toda torcedora do Atlético, naquela época, tinha, em 1900, na década de 50, tinha um jogador lá com o nome de Clever, quer dizer, não que fosse por causa dele, mas a oportunidade de achar um CLE daquele jeito... Foi a partir disso. Foi a partir disso. Como é que era a sua casa, quer dizer, sem a presença do pai, né? O pai viajava muito, como é que era a rotina um pouco da sua casa? Eu acho que era uma casa muito boa, de muita união e tal. E a presença dele era muito esperada sempre. Tá? Acho que era muito boa. A relação sempre foi muito boa. Acho que como muitos homens, lógico que na minha não, porque a minha juventude eles já eram um pouco mais velhos do que eu, né, meus irmãos. Mas eles eram os jovens daquela época que faziam o que talvez um jovem hoje faz, talvez com aquelas modas daquela época, né? Mas me lembro vamos dizer, da euforia por Roberto Carlos, da euforia para mim Roberto Carlos já nem tão importante foi na minha juventude, né? Mas me lembro bem disso, da grande proteção que eles tinham com a minha irmã, que era única, né? Então era interessante. Mas era assim, muito a nível de esperar o fim de semana para ir vestir uma roupa bonita e sair. Era a época de muita turma em Belo Horizonte, tá? O que já não aconteceu comigo. Quer dizer, a gente tinha turma, mas não era uma turma mais restrita e menor, né? Naquela época deles a turma era maior, era mais até se encontrava frequentemente, fazia suas festas mais frequentemente, tá? Na minha época não, a gente já tinha um grupo mais restrito, tá? De 5, 6, 7 às vezes, né? De estar saindo fim de semana, de estar indo a algum lugar, né? Tinham programas familiares, Clever? Vocês tinham uns passeios de final de semana com a família? Nem tanto, muito ao interior, né? Muito ao interior, quando a gente tinha um evento. A minha casa sempre foi uma casa de apoio da família em Belo Horizonte, né? Porque meu pai praticamente foi o pioneiro em Belo Horizonte, e aí todo mundo que tinha alguma coisa para fazer em Belo Horizonte, se tratar, comprar alguma coisa e tal, se hospedava na minha casa, tá? E até muitos primos meus moraram na minha casa, na casa dos meus pais, por causa de ser o pioneiro de lá e a oportunidade deles poderem estudar em Belo Horizonte, né? Muitos, talvez 8, 10 em épocas diferentes, mas muitos deles estudaram. A família do meu pai é muito grande, a família da minha mãe também é muito grande. Então, muitos deles estudaram, moraram muito tempo em Belo Horizonte, na casa dos meus pais. Casa muito cheia. Sempre muito cheia. Cheia porque a família já era grande e cheia porque tinha sempre alguma visita do interior. Mas vocês iam a Itabira, voltavam para... Íamos muito. Eu mesmo, férias, eu passava em fazenda, na infância, né? Na juventude já nem tanto, mas na infância eu voltava muito, passava. Não gostava muito de ficar fora de casa, não, mas eu gostava muito de
de ir para a fazenda, de me divertir numa fazenda, afinal de contas, né? E numa cidade pequena que era Santa Maria, que, embora eu seja de Itabira, a maioria dos meus parentes são de Santa Maria, era onde eu podia me locomover sem depender de ninguém, a cidade é muito pequena, então era mais fácil Santa Maria do que outro lugar qualquer, né? E educação religiosa? Vocês tiveram algum tipo de formação religiosa dentro de casa? Assim, claro. Sim, meus pais sempre foram muito católicos, né? E a gente, desde lá, segue essa linha do catolicismo, né? Embora não desacredite de nada, quer dizer, eu nunca saí dessa linha, não, tá? Não posso dizer que eu seja um católico fervoroso, não, mas na medida do possível a gente tenta seguir a linha, né? Seguir a linha do catolicismo. Até atualmente vou à missa aos domingos e tal, entendo que as coisas que são ditas lá e aquele momento é um momento de reflexão semanal que a gente faz e de alguma maneira a gente consegue refletir sobre a semana, sobre a gente, sobre o que está acontecendo naquele momento. Tá? Em relação aos estudos, os pais incentivavam, vocês cedo precisavam trabalhar, como é que foi isso? Sem dúvida, né? Porque, quer dizer, meus pais foram sempre se mudando de Santa Maria para Itabira, de Itabira para Belo Horizonte, em função dos filhos, para poder dar oportunidade de estudar, né? Quer dizer, e eles sempre tiveram muito gosto que nós todos estudássemos, né? E eles participavam efetivamente. Naquela época nem tantas escolas existiam, o obstáculo do vestibular era muito forte, né? Muito forte, a nível de ser difícil, muito difícil alguém conseguir ultrapassar esse obstáculo. Então, o primeiro irmão que passou no vestibular foi festa, e quando se formou foi festa, por aí afora. Passou em quê? Em engenharia mecânica. Foi o primeiro ano da escola da Católica de Belo Horizonte, a atual PUC, né? Mas foi o primeiro ano de funcionamento. Não me lembro, não me lembro o ano não, mas deve ser 70, por aí, que ele deve ter passado no vestibular, né? Talvez um pouco antes até. Você estudou aonde em Belo Horizonte? Quais as escolas? Bem, eu estudei... aliás, eu tenho um caso interessante, porque quer dizer, eu era do interior, minha família é do interior, e quando eu fui estudar, né, meus irmãos todos, quando começaram a estudar, foram para o primeiro ano do então grupo, né, primário daquela época. E eu insisti muito para poder começar um ano antes, né? Então, no meu primeiro dia de aula, naquela época no Jardim de Infância, eu fui para o Jardim de Infância e minha mãe era do interior, e lá no interior as coisas eram mais simples, né? E eu tinha toda a liberdade nessa época. E foi quando, justamente no primeiro dia de aula, eu fui para a aula, e à tarde a aula terminou, foi muito boa e tal. As mães de todos os meus colegas foram buscá-los e a minha mãe não apareceu. Quer dizer, e o pessoal não quis deixar eu sair. Eu sabia ir embora para casa, sabia, mas ninguém me deixou sair. Lá pelas 8, 9 horas da noite, minha mãe sentiu falta de mim, que foi lá me buscar. E até, de uma certa forma, insistiu e perguntar por que eu não tinha ido embora. Não tinha ido embora porque eu não tinha sido permitido, autorizado sair, né? Mas aí até mudei de escola depois para uma outra escola mais perto de casa e tal, e fiz realmente essa preparação para o primário, né? Mas o primário, você perguntou, eu estudei numa escola que estava começando, uma escola pequena, de religiosas, tá?
chamado Regina Passes, em Belo Horizonte. Até hoje existe, é um colégio um pouco maior, não tão grande, um pouco maior. E foi lá que eu fiz o primário todo, estudei lá o primário todo. O ginásio, até também tem uma coisa interessante, porque um dia meu pai, não sei por que cargas d'água, estava lá na Barroca trabalhando no caminhão dele, talvez preparando o caminhão para uma viagem, e chega um pai de um colega meu e pergunta para ele, né, se eu era filho dele, né? E a resposta dele, o que passou pela cabeça, esse menino fez alguma coisa de errado, né? E aí o pai desse meu colega, eu não sabia de nada também não, perguntou se ele aceitava uma bolsa de estudo para mim, né? Aí ele, aceito, né? E aí foi que eu fui fazer o ginásio, então, num colégio salesiano, lá, na época era um pouco distante do lugar que a gente morava, mas para hoje são distâncias não tão grandes, tá? Mas aí fiz o ginásio todo num colégio salesiano. Mas por que ele ofereceu a bolsa? Porque eu era amigo do filho dele, e a gente às vezes ia à casa dele, ele sentiu alguma coisa que ele tinha. Esse moço tinha alguma relação na Secretaria de Educação, uma dessas coisas, e então ele tinha algumas bolsas de estudo que ele sempre dava a quem ele quisesse. Ele achou por bem que, tendo me conhecido na relação com o filho dele lá, ele achou por bem fazer. Mas você era um aluno aplicado? Você estudava? Olha, eu nunca fui um grande aluno, não. Acho que eu sempre fui muito esforçado, mas eu nunca fui muito aluno a nível de ficar tirando grandes notas, não. Nunca tomei bomba, mas também não fui assim, de dar trabalho também, de também ficar com alguma matéria pendurada, alguma coisa desse tipo. Não, mas sempre mediano, vamos dizer assim, para bom, mas sem ser nenhum melhor aluno da sala, nada disso, né? Até porque, quer dizer, mais velho, eu acho que a gente até começa a entender o que é isso, né? Eu acho que a minha maior habilidade são em relações, quer dizer, meu negócio não é saber fazer as contas certas, chegar ao resultado certo. Não que seja impossível disso acontecer, mas não é a minha maior habilidade, né? Eu ia perguntar justamente isso, quer dizer, qual eram as suas maiores habilidades, o que você gostava mais de estudar? Não, eu sempre fui muito bom em história, geografia, essas coisas, e não porque história e geografia seja uma coisa assim, mas acho que é porque isso está mais afeto à minha habilidade, que é ter boas relações, não ficar assim tão preso, trabalhar muito com números e dessa maneira. Não que isso não seja possível, é possível, nunca tive grandes dificuldades não, mas a minha maior habilidade é trabalhar com relações. Tá? Em termos de amigos, nesse período já da adolescência, Clever, que tipo de programa vocês faziam, bailes, etc., onde que vocês frequentavam, como que era um pouco essa juventude de Belo Horizonte? Uhum. Bem, até hoje tem boas relações com esses amigos de juventude, né? Acho que a gente foi jogador de futebol, por exemplo, cheguei a disputar campeonato de Belo Horizonte de futebol de salão, sempre com futebol de salão, porque para algo maior a gente não tinha tempo, tinha que estudar, e a prioridade era estudar, né? Até oportunidades não faltaram de poder estar indo para um clube maior, alguma coisa assim, mas a gente nunca fez assim tanta força para ir para um clube maior, não. Cheguei até a treinar no Atlético algumas vezes, mas não desisti logo porque vi que não era, meu negócio era outro, né?
Bem, a gente tinha alguns encontros assim de esquina, nada assim combinado, nada, né? Mas com alguns mais próximos. A gente ia muito às antigas horas dançantes do Barroca, aos sábados, né? Barroca é um clube, né? Barroca Tênis Clube. E era lá que a gente passava, quer dizer, eram as nossas maiores festas e nossos maiores divertimentos. Embora também o próprio Barroca Tênis Clube era onde a gente jogava bola, nadava e fazia alguma coisa assim, né, fora dos estudos e fora da família também, né? Parece que você trabalhava já nesse período de adolescência? Bem, com 14 anos eu fui trabalhar com um primo meu, que era engenheiro, construía prédios em Belo Horizonte. E eu era office boy nessa época, né? Eu estudava de manhã e ia trabalhar à tarde. E era o que eu fazia? Ia pagar as duplicatas dele, né? Pagar as contas que ele... Naquela época era tudo na base da duplicata, né? E pegava fila de banco, essas coisas. Às sextas-feiras eu me lembro que hoje é impossível fazer isso, mas eu me lembro que com 14, 15 anos era eu que ia ao banco buscar dinheiro para poder, dinheiro mesmo, de sair com os bolsos cheios para poder fazer pagamento para os empregados nas obras, né? Quer dizer, a sexta-feira à tarde, toda sexta-feira, a gente fazia envelopamento de dinheiro para que ele pudesse pagar no sábado de manhã lá para os empregados, né, das obras, né? Nunca tive nenhum problema, nenhuma tentativa de assalto, nada disso. Lógico, naquela época era muito mais fácil, a segurança era muito melhor. Hoje não dá para fazer isso não. Mas eu fazia isso toda sexta-feira, fiz isso muitos anos, né? Até praticamente entrar na faculdade eu fiz isso. Foi quando aí sim eu fui trabalhar já. Ainda em sistema de meio horário, que eu também fiz a faculdade pela manhã. E durante toda a faculdade eu trabalhei lá aí já numa construtora, da qual meu irmão, o Eustáquio, fazia parte como um dos sócios, junto com esse engenheiro que antes construía os prédios sozinho, né? E foi lá que eu, na verdade, aprendi a trabalhar, né? Aprendi a trabalhar lá porque era muito interessante, porque não tinha muitas opções. Aprender, por exemplo, naquela época todo mundo precisava aprender datilografia, né? E eu me lembro que lá tinha um livro muito velho, talvez assim de 1920, e foi nele que eu aprendi datilografia. Não tinha essa coisa de dar treinamento para ninguém, né? Então punha aquele papel por cima do teclado da máquina e você ficava olhando lá e ficava lá A, S, D, F, G, fazendo aquela exercício, todo o tempo que tinha lá fazendo aquilo, com papel por cima para você não ficar olhando para o teclado, né? E até aí eu já comecei a entender um pouquinho de relações trabalhistas, mas era entender do seguinte: pegava a CLT e começava a ler, né? Efetivamente ler a CLT, a forma mais clara para a gente poder começar a aprender, né? Mas eu me lembro também, já que nós vamos falar de coisas interessantes, quer dizer, uma das coisas interessantes que tinha, que naquela época, às vezes, né, e toda construtora tinha algumas causas na justiça, né? Coisa de, não pagou hora extra, então, quantas vezes eu fui eu com 17, 18 anos de idade, fui à Justiça do Trabalho representar a construtora, sozinho, sem advogado. Também as causas geralmente eram muito pequenas, né? Mas eu me lembro bem que um belo dia tinha um amigo meu que era juiz e ele que estava julgando a causa. E eu o conhecia lá do Barroca, de futebol de domingo, né? E ele era carecão e tal. E ele era já mais velho e era goleiro lá, e a gente chamava ele de Cafunga. Cafunga é o nome de um ex-goleiro do Atlético, muito antigo, já até morreu, mas muito mais velho que ele até.
E quando ele se dirigiu a mim, eu fui dar a resposta, eu o chamei de Cafunga. Aliás, eu nem sabia o nome dele. O Justiça do Trabalho é toda aquela formalidade. Ô Cafunga! Ele me tirou da sala. Ele falou assim, faz favor, eu sei que eu sou seu amigo e tal. Aqui, ele foi muito, muito claro e objetivo comigo, mas ele me fez isso aí, esclareceu, pediu para que não o chamasse de Cafunga ali, que lá no Barroca podia chamar e tal. Ali Mas coisas de marinheiro de primeira viagem. E nessa época, você como jovem, você idealizava para você uma profissão? Você pensava sobre isso? Eu idealizava muito. Naquela época, quer dizer, existiam duas boas profissões, né? Que era engenharia e medicina, né? Quer dizer, praticamente todo mundo caminhava por uma ou por outra área. Eu, para falar a verdade, quer dizer, não estava assim, interessado em nenhuma das duas, quer dizer, mas pelo sim, pelo não, meu primeiro vestibular eu fiz para engenharia metalúrgica, não fiz, quer dizer, fiquei muito próximo de passar no vestibular e achei que no final de contas foi muito bom não ter passado, porque, não sei, acho que eu não seria muito bom engenheiro metalúrgico, não, tá? E até foi nesse momento que eu estava numa idade já de começar a namorar e tal, né? E terminei até o terceiro ano do segundo grau já na idade normal, nada de nem novo nem velho, mas empolgado com as primeiras namoradas, acabou que o estudo ficou em segundo plano, aquela coisa de... Então eu demorei um pouco a passar no vestibular, até que um dia meu pai me disse, e eu já tinha feito coisa parecida com o irmão meu, mas ele falou o seguinte, se você não passar no vestibular nos próximos 6 meses, eu vou comprar um táxi para você, porque você vai ser taxista. Foi quando eu acordei, né? Quer dizer, isso já tinha 2 anos que eu estava tentando vestibular, não conseguia passar. Depois de ter quase passado, logo saí, mas depois estava deixando a vida correr, né? E aí foi muito bom, porque aí eu acordei, e quando acordei até, aí pensei mais um pouco e resolvi fazer administração de empresa, porque eu achava, aí sim, era uma coisa bem afeta a mim, de acordo com as minhas afinidades, habilidades, de trabalhar com relações. Achei que foi muito bom eu ter até passado por isso tudo para poder ganhar alguma experiência, conhecer um pouco da vida, conhecer um pouco daquilo que era... acho que todo mundo precisa conhecer, afinal de contas. Não que precisa passar 2 anos aí sem, mas precisa conhecer. E não adianta ter um diploma muito novo que talvez não vai poder fazer nada de bom com esse diploma, né? Mas quais eram as farras que vocês faziam um pouco? As farras como na juventude? Bem, então eu falei de vestibular, eu consegui fazer o vestibular em 20 minutos, exatamente porque eu queria ir namorar. Então, naquela época o vestibular era feito no Mineirão, tá? A gente recebia uma prancheta, tá? E a prova vinha, você ia fazendo, era lá no estádio de futebol mesmo. Nas arquibancadas? Na arquibancada, Era feito naquilo lá, não sei se aqui no Rio era assim, mas a gente recebia aquela tábua lá, uma prancheta, e fazia em cima da perna. Tá? Mas as farras era muito a gente se encontrar para ir lá para o Barroca, nos sábados à noite. Tinha sempre um lugar aos sábados, pelas 7, 8 horas da noite, a turma se encontrava, ia para um barzinho e tal, e às 11, 10h30, 11 horas da noite era hora de ir para a hora dançante até no Barroca, que era o que a gente
fazia muito, quer dizer, todo fim de semana a gente estava lá, todo sábado, todo domingo, e a gente estava de manhã jogando futebol, nadando lá, um pouquinho de vôlei, mas nada tão grande quanto, tão forte quanto o futebol mesmo. Então, dentro da sua casa havia alguma expectativa? Seu pai tinha alguma expectativa que você fosse contar com sua carreira profissional? Ou isso não existia? Não, ele tinha, a expectativa que eles tinham, né, era de dar um diploma pra gente, tá? Ele conseguiu dar diploma para todos nós, né? Mas aí acho que não pensou tanto assim, daí por diante, né? Daí por diante, quer dizer, ele achava que isso, tendo diploma, naquela época, tendo diploma era o que precisava para tocar a vida, né? Mas o que ele pensava, que minha mãe sempre pensou, foi isso de tá dando diploma, porque a partir daí o resto, no entendimento dele, era mais fácil. Quer dizer, mal sabia ele que aí isso é só o início do... é só o início. Quer dizer, diploma hoje eu acho que é só default, né? Não, só isso, porque não... Aí é que começa, né? Aí mas o que era administração nesse tempo? Porque era um curso que já tinha alguma expressão, acho que é um curso de copiado de americano, de business, né? Acho que era que no Brasil se deu o nome de administração, mas talvez nos Estados Unidos devia se chamar uma faculdade de business, né? E era o princípio de estudar um pouco de várias matérias de administração, de material, naquela época nem recursos humanos era pessoal, né? De matemática financeira, né? A nível de você começar a pensar, por exemplo, em matemática, em juros compostos, né? Que é coisa que naquela época nem se pensava tanto, não se administrava da forma como é hoje, né? De administração de materiais também, de compras, de suprimentos. Então, a minha escola foi muito assim, com uma amplitude muito grande, né? Porque a gente viu muita coisa, muitas matérias, muitos ramos da administração em pouco tempo, né? Então até isso nos forçou muito a ter que estudar, a ter que trabalhar muito nisso para poder entender um pouquinho, porque se fosse só superficial adiantaria pouco, né? Mas eu tive muito bons professores, acho que isso ajudou muito poder fazer tanto é que até hoje, não tanto quanto no princípio, eu ainda uso alguns princípios, algumas coisas que eu aprendi lá 21 anos atrás, tá? E não é verdade que muita coisa evoluiu, muita coisa melhorou, muita coisa tá muito diferente, mas ainda existem algumas coisas que são verdadeiras daquela época, né? Algum professor que tenha lhe marcado muito? Acho que o próprio Newton de Paiva foi o que mais me marcou, foi o professor de economia, tá? Ele era o dono da escola, né? A escola hoje já é uma universidade, já tem muitas faculdades lá, e ele era o cara mais inteligente, o cara que provocava mais, né? E o cara que questionava. Naquela época, nós estamos falando em 76, quer dizer, tinha um movimento estudantil razoavelmente grande, que a minha escola até nem participava tanto, né? Era muito mais coisa da federal, coisa desse tipo. Eu só me vi envolvido no meu último ano de escola, por causa daquela questão de mensalidade e tal, que aí foram deputados naquela época lá para a porta da escola, tinha confusão na porta da escola, de estudante. Eu nunca gostei muito de ser revolucionário ou ser coisa desse tipo, mas me lembro que a gente acabou tendo que negociar com a escola a questão
do reinício das aulas, do pagamento de mensalidade. Foi a primeira e única experiência que eu tive com o movimento estudantil, né? Além disso, tinha alguns poucos colegas, não da minha sala, mas contemporâneos de escola, que gostavam, mas aí gostava de algum movimento estudantil, mas aí eles iam para outros lugares. A minha escola nunca foi muito, não tem nenhuma tradição de grandes movimentos estudantis. Como é o nome da escola? Newton de Paiva. Escola Newton de Paiva. Instituto Cultural Newton de Paiva, que estudava, era o nome naquela época. Hoje deve ser algo parecido, porque já se tornou universidade. Então, deve ter mudado de nome. Era uma escola nova naquele tempo? Nova. Recém-criada? Era uma escola quando eu comecei, uma escola de 5 anos. Né? Tinha duas turmas formadas só. Mas qual era a sua meta em fazendo esse curso? Quer dizer, o que você almejava como profissão? Quer dizer, você entra numa faculdade de administração... Sinceramente, eu acho que eu tinha uma grande nuvem pela frente, né? Quer dizer, o que me esperava, eu não tinha ideia do que me esperava, tá? Porque acho que até uma grande dificuldade que todo vestibulando tem é saber o que vem à frente, né? E a administração naquela época era ainda muito nebulosa, era muito ocupada pelos próprios engenheiros e por médicos nas coisas da área de medicina, por médicos, nas coisas da área de engenharia por engenheiros, né? Então, primeira coisa de dúvida que a gente tinha era de estar tendo que mostrar mais serviços e mais habilidades e qualidades do que médicos e engenheiros. Isso era um ponto pacífico, a gente tinha que... Mas nada que, assim, eu, ao terminar a minha faculdade, eu vou fazer o quê? Né? Não tinha nada de planos assim feitos. O momento era de muito desenvolvimento no Brasil, né? Eu me formei em 1980 e nós estávamos começando a reduzir o crescimento, mas ainda tinha muito crescimento no Brasil. Estava começando, Carajás, por exemplo, estava em plena início de obra e contratando muita gente. Mas eu me lembro que naquela época, quando faltavam 6 meses para trabalhar, para você ter uma ideia do que eu estou te dizendo, quer dizer, eu comecei a distribuir currículo, né, para poder conseguir alguma coisa. Né? Hoje também era diferente, porque naquela época todo mundo se formava e procurava um emprego. Né? Um pouco diferente de hoje, que nem todos procuram. Né? Mas, e tinha emprego? Tinha, tanto é que eu mandava no jornal, eu procurava e mandava muitos currículos, frequentemente, todo fim de semana eu estava mandando currículo. Até um dia que o moço do Xerox, que eu tirava o Xerox num lugar específico, mais baratinho lá, o cara vira para mim e falou assim: você não arrumou emprego até hoje, não? Eu devo ter distribuído algo em torno dos 500 currículos, tá? Mandava para todo mundo. E o cara do Xerox: você não arrumou emprego até hoje, não? Eu nem me formar tinha ainda, mas isso foi muito bom, porque logo que eu me formei, o que eu tinha de pedir, de chamados para trabalhar foi muito grande. Foram mais de 10, né, naquela época. Nós estávamos no início do decréscimo do nível de emprego no Brasil, e aí, ainda assim, eu consegui muita coisa para aquela época. Tanto é que fui trabalhar primeiro numa empresa de reforma de tratores, lá na cidade industrial de Belo Horizonte. E lá eu fiquei 3 meses só, né? E aí apareceu esse da Minas da Serra Geral, que é uma coligada da Vale, e fui para lá. Você tinha mandado para lá também? Tinha mandado currículo para lá também. E foi aí que apareceu. Quer dizer, eu fiquei 3 meses numa empresa de reforma de tratores e depois fui para outra. E nesses 3 meses, quer dizer, eu lembro que o dono da empresa queria que eu fizesse tudo. Quer dizer, ele era um engenheiro, né? Até que, e eu já sabendo da necessidade da parte de administração propriamente dita, certamente eu tinha um pouco mais de conhecimento teórico do que ele, né?
Então ele me deu a área de recursos humanos para trabalhar, ele me deu a área de suprimentos e armazenagem para trabalhar. E aquilo estava até um pouco demais para mim naquele momento, né? Mas foi muito bom. E logo em seguida apareceu a oportunidade de sair. E ele ficou muito desiludido naquele momento. Porque eu estou pensando tanto em você aqui, né, para a área de recursos humanos, para a área de materiais, e você está indo embora. Mas eu acho que a minha possibilidade de crescimento na outra empresa é maior e eu não posso perder a oportunidade, não. E como se deu essa convocação para esse emprego? O primeiro? Não, o segundo. O segundo, quer dizer, é fruto dos currículos que eu tinha mandado, né? Eu me formei em julho, essas coisas, né, eu já vinha mandando alguns currículos, não me lembro exatamente quando que eu mandei esse currículo, eram tantos que eu mandei. E um belo momento, alguém estava procurando alguma pessoa com curso superior, com algum conhecimento de relações trabalhistas, e eu tinha colocado alguma coisa nesse sentido, porque eu estava trabalhando na construtora nessa atividade, e me chamaram lá, né? Até então não tenho certeza de quando é que eu mandei, como mandei. Sei que um belo dia recebo um telefonema, até minha mãe recebeu um telefonema para mim, se eu me interessasse, telefonar para tal número lá, para conversar a respeito dessa nova oportunidade, né? Foi lá que eu comecei. A seleção era em BH mesmo? Era em Belo Horizonte mesmo. A Serra Geral eu comecei trabalhando em Belo Horizonte mesmo, e fiquei lá 2 anos trabalhando em Belo Horizonte. Foi a época que a Minas da Serra Geral estava em fase de construção de umas máquinas para tratamento de minério, né? Lá, porque a mina fica em Capanema, que é um lugar entre Itabirito e Ouro Preto. A Serra Geral era uma empresa que já existia ou tinha sido recém-criada? Serra Geral foi uma empresa criada com uma das visitas do Geisel ao Japão, foi buscar alguma oportunidade de investimento japonês no Brasil, então se fez uma empresa com 51% do capital Vale do Rio Doce e 50% de capital japonês, né? Várias empresas japonesas, muitas delas até detentoras de siderúrgica lá, viram a oportunidade de trabalhar e de produzir minério de ferro. O minério da Serra Geral era todo conduzido para uma outra mina da Vale, chamada Timbopeba. Foi feito e construído uma correia transportadora que à época era a maior do Brasil, né, que exatamente transportava minério de Capanema para Timbopeba por 11 quilômetros. Tá? Era uma coisa. E eu fui cuidar da parte de recursos humanos ainda. Comecei a fazer folha de pagamento lá, né? Contratação de pessoal? Contratação também, né? Mas principalmente folha de pagamento. Você tem uma ideia, nos 3 primeiros meses que eu estava lá, quer dizer, o computador estava começando a aparecer, não a nível de PC, nada disso. Então, se existia, eram os grandes computadores, né? Mas nos 3 primeiros meses nós fizemos folha de pagamento na mão. Quer dizer, a Serra Geral não era tão grande assim, mas... Qual era o volume de empregados nessa 500 época? empregados. Né? Mas fazer na mão era complicado, porque cálculo a cálculo, né? Mas em dezembro de 80 eu já fui a Vitória, então, botar a folha da Serra Geral no sistema Vale do Rio Doce. E a partir daí, né, que começou a rodar por computador a folha da Serra Geral, em dezembro de 80. Eu até entrei na Serra Geral em outubro, por aí, de 80. Então foram poucos meses de trabalhar na munheca lá com isso, né? E nessa época, quer dizer, qual era a sua imagem em relação à empresa Vale do Rio Doce? O que você ouvia falar? Quer dizer, o que significava para você estar entrando numa empresa que tinha parceria com a Vale?
Bem, meus pais, por serem da região de Itabira, achavam que a Vale era tudo. Eu nem tanto, tá? Naquela época, até porque não vivenciei muito Itabira. Eu, né, saí com 3 anos e naquela época muitas outras grandes empresas tinham aparecido, não, até mais do que a Vale, né? Tinha, por exemplo, Petrobras, era uma grande empresa. Todas as distribuidoras de petróleo eram grandes empresas, como são até hoje. A Xerox era uma empresa muito grande. Assim, tantas outras eram grandes. E a Vale, não que fosse pior, mas também não era nada de melhor do que essas outras, não. Até porque a Vale era muito... Quer dizer, era uma empresa de mineração, né? Naquele momento, naquela época, a empresa de mineração não era uma empresa assim, de muita tecnologia, aliás, até muito pouca tecnologia, né? E pouca, até certo ponto, pouco desenvolvida. E então, não foi assim, quer dizer, embora por ser o meu primeiro emprego, e realmente eu queria poder mostrar muito do que eu era capaz e até mostrar para mim mesmo do que eu era capaz, do que eu ia conseguir. Eu mesmo tinha um sonho de poder estar trabalhando, quem sabe, 5, 6 anos, no sentido de poder ganhar alguma experiência e mais tarde poder ter o meu próprio negócio. Mas eu vi que, acho que, quer dizer, com 5, 6 anos, no fundo, foram oportunidades de crescimento profissional na mesma linha, né? Quer dizer, acho que não foi necessário eu ter que buscar a realização do que eu pensava no passado, né? Mas era uma coisa... a Serra Geral era uma empresa pequena que participava da Vale, mas não era a Vale, e que a gente ia ter oportunidade de fazer muito pela empresa e de poder mostrar para a gente mesmo aquilo que a gente pensou que podia fazer. Tá. Você comentou de folha de pagamentos, como é que eram os salários nesse período que você entrou? Bem, moeda você não me pergunta, não. Não é, mas em termos de nível salarial, em relação a outras empresas, etc. Não, a Vale e as empresas do grupo sempre foram, quer dizer, top de linha em termos de remuneração, né? Eu me lembro que eu me comparava, por exemplo, com as empresas, com os meus colegas de escola. Eu me comparava com os colegas da minha turma lá de bairro, e alguns até ganhavam mais, não quer dizer que também... quem trabalhava com vendas geralmente ganhava mais, quem trabalhava com coisa dessa linha de comissão geralmente ganhava mais. A gente sabia que o nosso não tinha tanta flexibilidade nem variabilidade, então era fixo, mas era uma boa coisa, né? Então, acho que desde aquela época, a relação da Vale em termos de salário sempre foi a nível de remuneração fixa dos melhores que existiu no Brasil, né? Sempre dessa maneira. Nesse período você morava onde? Já era casado? Não, nesse período eu morava com os meus pais em Belo Horizonte e ia todos os dias para Capanema, são 88 quilômetros, numa estrada relativamente sinuosa, mas que ia num ônibus fretado pela companhia, ia de manhã, voltava de tarde, levantava cedinho, né, porque às 8 horas tinha que estar lá no trabalho, a 88 quilômetros de distância. Então, 5 horas da manhã tinha que estar pulando de casa da cama, né? E até eu me casei em 1984. Eu ainda estava lá na Serra Geral. Mas até lá, até 84 eu morava com meus pais. E depois que casei, continuei trabalhando na Serra Geral até me mudar para a Bahia em 86, né? Você chegou a mudar para
para Itabirito? Não, morar um tempo nunca, lá, nunca sempre morei em nesse Itabirito. de vindo. Sempre indo e vindo. E a saída para a Bahia? Conta um pouquinho como surgiu essa proposta. em que momento. Essa foi difícil, né? Porque primeiro, Bahia naquela época, quer dizer, era muito longe, né? Era muito distante, né? Porque tanto para mim, porque eu já era casado nessa época, né? Pra você ter uma ideia, minha esposa tinha muito mais experiência de morar em lugar diferente do que eu, né? O pai dela sempre foi gerente de banco, então naquela época o gerente de banco tinha muita mobilidade de uma cidade para outra e tal. E eu não tinha a menor experiência, não gostava de interior. Quando morava em Belo Horizonte, antes de sair da Bahia, ir para a Bahia, quando tinha oportunidade de ir para o interior, eu geralmente dispensava, tá? Mesmo solteiro, depois de casado, eu geralmente dispensava assim, para ir a uma festa no interior, para ir a um evento no interior, eu nunca. E de repente fui para morar em Serrinha, né? Que está a 110 quilômetros de Salvador, é uma cidade de 70 mil habitantes, muito seca, com falta d'água, com costumes completamente diferentes dos meus, né? E fui lá eu morar lá, né? Quer dizer, mas eu sabia que eu precisava, se eu tinha tido um convite, né, para ir para lá, eu sabia que eu não podia perder essa oportunidade, porque era a oportunidade da minha vida, né? E para lá eu fui. Era para assumir o quê? Quando eu cheguei lá, eu fui ser gerente de apoio, né? O nome dado naquela época era gerência de apoio. Bem, e era a parte administrativa da Fazenda Brasileira, que estava apenas começando, né? De uma então superintendência da Vale, da área de ouro, que também estava começando. Era a primeira experiência da Vale fora do minério de ferro. E eu fui cuidar de tudo, né? Cuidar de área de material, cuidar da área de recursos humanos também, que nem tanto problema, mas da área de serviços, né? De limpeza, de vigilância, e numa coisa até muito nova para todo mundo, até para a Vale, quando a gente falava em mina subterrânea, né? Com legislação específica, com todas as dificuldades que é uma mina subterrânea, com toda a nossa inexperiência em mina subterrânea, era tudo muito novo, muito, muito desafiante, né? E, quer dizer, tínhamos sim muita vontade, né? Muita vontade de acertar, né? E muito pouca experiência, muito pouco, até conhecimento específico daquelas coisas que a gente ia passar pela frente. Bem, então, em 1986, quando eu aceitei o desafio de ir para trabalhar na Fazenda Brasileira, a primeira mina de ouro da companhia, quer dizer, a proposta era transformar aquela atividade numa atividade de vulto para a companhia e fora do minério de ferro. E eu fui morar com a minha esposa, ainda sem filhos, em Serrinha, que era uma cidade completamente nova, completamente diferente para mim, né? E para ela também, embora tivesse alguma experiência de mudar daqui para ali, mas sempre em Minas Gerais, né? Bem, e foi uma experiência muito boa, a gente conseguiu muitos amigos lá, e o desafio da gente trabalhar, como a gente está dizendo, né? Na montagem de um novo projeto para a companhia, com a experiência ainda quase nenhuma na atividade de ouro, né? Na construção de núcleo, na construção e montagem de uma escola desde o início para 500 alunos, na construção de um pequeno hospital para atender aquela comunidade que demandava isso, até porque a medicina que existia lá no interior era algo muito precário para as nossas exigências ou dos profissionais que iam trabalhar lá.
Quer dizer, a montagem dos clubes, né? A montagem de um hotel que pudesse hospedar as pessoas da Vale, até fornecedores, prestadores de serviço que iam para aquele lugar trabalhar. Quer dizer, a montagem das casas, quer dizer, então muita coisa foi muito interessante. Aconteceu usando a experiência que a Vale tinha de Carajás, ao contrário do que é hoje, com muito pouca, quase nenhuma experiência de consultoria, porque essa coisa de consultoria é coisa que acontece de alguns anos para cá. Naquela época não se tinha muita ideia de ficar trazendo gente com experiência para poder dar algumas informações para a gente. Quer dizer, a escola foi montada, construída e comprada de uma fábrica de escolas, construída em 3 meses. A parte física dela foi construída em 3 meses para poder funcionar rápido. Quer dizer, contratado o Colégio Pitágoras em Belo Horizonte para poder desenvolver o trabalho. Quer dizer, mas sempre, né, o Colégio Pitágoras sempre disse que cada escola é uma escola com uma identidade, com uma dificuldade em função da comunidade que ia ser atendida. Quer dizer, e a gente envolvido, quer dizer, nem tanta idade tinha para isso, mas envolvido no desenvolvimento e buscando sempre a melhor qualidade para aquela comunidade. E a gente acha que foi tudo muito, muito certo, embora muito empírico, né? Aquilo aconteceu de uma forma muito boa, com muita discussão entre a comunidade, com muita integração com a comunidade local, sem prejuízo da qualidade. Isso para a comunidade local também foi muito difícil, na medida de que eles iam dar um salto de qualidade muito grande, né? Porque as escolas públicas que existiam lá eram de qualidade muito baixa, né? Então, todo mundo que queria ter os filhos estudando melhor, de uma forma com melhor qualidade, levava para a escola que a Vale estava colocando lá. Então, era aberta para a comunidade, além dos filhos dos empregados, também para a comunidade mais para a geral? Comunidade toda. E como a gente fez isso para tentar integrar a comunidade, né? Imagina, a gente, além de tudo, tinha uma preocupação de segurança própria, porque a Vale produzia ouro, né? Nós valíamos, e até as pessoas que estão lá até hoje valem muito, né? Porque naquela época já se falava em sequestro, já se falava em dificuldade de roubo de ouro. Então, isso tudo passava pela cabeça. Então, a melhor segurança que a gente sempre fez foi a integração quanto maior com a comunidade, para poder fazer, não um muro, mas um muro de proteção, é fazer da comunidade nossos amigos, nossos companheiros, para que eles mesmos pudessem nos ajudar a se ver livre dessa relação difícil aí de trabalhar com ouro, né? E se dava de forma harmônica, quer dizer, a comunidade aceitou, recebeu bem esses profissionais da Vale que estavam... Olha, a questão, isso era quer dizer, era da forma como podia ser, sempre foi bem, né? É verdade que a gente, quer dizer, lá, a grande maioria das pessoas que tinham curso superior, por exemplo, para lidar com as pessoas daquela região, quer dizer, todo mundo daquela região que tinha um pouco mais de desenvolvimento acaba que não fica lá, né? Vai para a capital, vai para a cidade maior. Mas, guardadas as proporções, a gente se relacionou sempre muito bem. Nós nunca tivemos grandes problemas com a comunidade, nunca tivemos com a prefeitura, com vereadores, e com os comerciantes. Sempre foi muito boa a relação, nunca tivemos problema nenhum com eles, tá? Nunca tivemos, assim, dificuldade de algum momento toda a comunidade estar contra a gente. Pelo contrário, a gente sempre tinha muita relação com eles, relação com toda a gente dali, né? Na Bahia é muito comum, aos sábados, ter uma feira, né? E a feira era o momento de maior integração com a comunidade. Quer dizer, feira de tudo. Você fala,
é uma feira onde você compra hortifruti granjeiros, mas compra pente, escova, e anel, e roupa, né? E coisa que toda aquela região produzia, era vendido aos sábados de manhã. E era muito bom ir à feira, né? Porque até umas coisas muito interessantes aconteciam lá, né, naquela feira. Por exemplo, às vezes você via que a pobreza das pessoas, você punha uma mulher, uma pessoa, uma família, punha uma esteira na feira para vender no chão. A feira é colocar as coisas, a maioria delas é colocada no chão sobre uma esteira. Você somava tudo que tinha lá para vender, não chegava hoje a R$5. Se ela vendesse tudo, não venderia R$5. E por causa disso, ao final da feira, essas pessoas iam para as lojas comprar farinha para levar para casa, né? E a farinha até... por que eles comem farinha, né? Mistura farinha com água para comer, e a farinha tem a capacidade de expandir e dar uma sensação de satisfação no estômago. Mas e isso é muito bom, você ter a oportunidade de vivenciar isso tudo, de maneira que a gente vivenciou, e até hoje o pessoal que está lá se relaciona muito bem. Já tive, em 1987, né, um belo dia, numa segunda-feira, o então gerente de lá nem lá estava, eu estava substituindo, e quando chego de manhã, os ônibus chegam e tal, e a companhia invadida, né, tinha sido assaltada. E aí, né? Quer dizer, primeira vez que isso acontecia, informações do tipo que minha casa tinha sido vigiada a noite inteira, que sabiam onde é que eu estava, a imprensa chegando, o que eu vou fazer agora, né? Quer dizer, e a primeira coisa, ninguém tinha entrado na companhia, vamos permitir, vamos trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi, vamos trabalhar, e aí vamos ver o que tem aí, né? Na verdade, eles não tinham conseguido levar nada, os ladrões, tinha alguma organização, pareciam até que eram de algum tipo de organização política, né? Porque falavam muito em Miguel Arraes naquela época, mas o que eles conseguiram levar, na verdade, foi só um pouco de dinamite, muito pouco, né? Que era utilizado para detonação no subsolo. Mas muito pouco, não fez falta. Eles ficaram muito... Porque o cofre forte era muito seguro, né? Eles tentaram fazer alguma coisa lá, mas não conseguiram. E o que tinha no cofre? O cofre... Vocês guardavam ouro ali? Que tipo de mecanismo de segurança vocês criaram? Quer dizer, esse aprendizado mesmo, vamos lidar com de lá para cá, muita isso? coisa tem sido feito, né? Em termos de aprendizado, quer dizer, os cofres fortes sempre foram muito seguros, né? Paredes de 80 centímetros de largura, com muito ferro, nem com maçarico você consegue desfazê-los. Então, mas hoje é muito a nível de procedimento, tá? Quer dizer, os cofres continuam tão bons quanto eram, mas hoje eles estão todos temporizados, você só abre em determinada hora. Eles têm 3, 4 chaves, né, que cada pessoa, cada empregado tem uma chave. Só as 4 pessoas juntas é que abrem o cofre. E cada uma dessas 4 faz parte de um grupo de mais 4 quer dizer, só cada grupo de 4 é que sabe com quem que está a chave, quer dizer, os outros 3 grupos não sabem com quem está a chave. Então, cheio de coisas que fazem com que o procedimento seja de maior dificuldade, né, para abrir um cofre e conseguir levar alguma coisa. Embora até alguma coisa já tenha sido levada depois, mas na etapa seguinte do processo, né? Desse lógica de transporte, vocês cuidavam também? As coisas do transporte, do ouro? Isso já era terceirizado, tá? Mas sempre é um problema para quem é o dono da mercadoria, porque o roubo é sempre desagradável, né?
Mas Fazenda Brasileiro até hoje permanece sem nenhum evento de roubo, né? Já existiram em outros lugares, né, da Vale. Existiu em Igarapé, Bahia, existiu em Almas, né? Mas Fazenda Brasileira nunca teve, não. Gente, Exatamente por quê? Porque eu acho que a comunidade ajuda muito nisso, né? O melhor muro que existe de segurança é a própria comunidade. Mesmo que os ladrões sejam de fora e tal, eles acabam deixando alguma coisa sair, né? E aí a comunidade ajuda. Porque o núcleo lá de Teofilândia é um núcleo aberto, você entra, sai à vontade, né? Não tem nada das pessoas da cidade não poderem entrar. Elas podem entrar, elas podem ir lá visitar, andar na rua, como qualquer outro, tá? Lá é como um bairro, tá? Sem nenhuma parede, sem nenhuma porta, sem nenhuma dificuldade para ninguém entrar lá. Mas, por exemplo, a incorporação da mão de obra local à Vale, quer dizer, como é que se dava isso? Vocês, era de boca a boca, um indicava o outro, vocês... Existia muita dificuldade na medida da necessidade de mão de obra qualificada, né? Porque a região nunca teve nenhuma mão de obra qualificada. Mas na medida do possível, toda a mão de obra que podia era contratada localmente, né? Mas mão de obra qualificada não existia. De uns tempos para frente, até aí já em Serrinha, que é uma cidade um pouco maior que Teofilândia, eles começaram e fizeram uma escola de mineração, né? E aí começou a qualificar um pouco de nível técnico, né? Mas qualificou um pouco mais a mão de obra e aí deu mais oportunidade das pessoas de lá mesmo poderem trabalhar na companhia. Senão, a maioria era de Feira de Santana, que é a segunda cidade da Bahia, ou mesmo de Salvador, que é a capital, né? Então, hoje, boa parte do pessoal de lá já é de baiano, né? Se você for fazer um gráfico lá, certamente, por volta de 70% do pessoal são baianos. Agora, se falar em termos de comunidade, deve estar em torno de 50%, em torno daquela região, exatamente pela falta de escola formadora de mão de obra para aquela atividade. São equipamentos, né, todos importados, com muita sofisticação na operação, né? Equipamentos que operam, inclusive, por controle remoto, grande, né? Um equipamento grande sendo operado com controle remoto. Então tem que estudar um pouquinho para conhecer e ter um pouquinho de sensibilidade para poder operar um equipamento desse. E esse profissional de mina subterrânea, ele tem um diferencial, Clever? Como é que é? Um pouco. Eu acho que ele é um pouco diferente na medida que ele é... Bem, ele em geral é mais fechado por natureza, porque ele trabalha em ambiente fechado, né? Ele até diz que não gosta, ele gosta muito de trabalhar no subsolo, porque o subsolo ele se preserva na saúde, né? Por quê? Porque a temperatura, a umidade e a luz existente lá não é sempre igual. Está sempre igual, essa mesma temperatura, a mesma umidade, a mesma iluminação. Então ele geralmente não gripa, tá? A mina, como a de Fazenda Brasileira, que não tem poeira, ele não tem problema nenhum, como o grande problema das minas subterrâneas é a silicose, né? Que é a poeira que entra pelo nariz. Lá não tem poeira, não tem silicose lá registrada. Então o empregado ele é um pouco mais fechado, porque ele trabalha num ambiente bem fechado, não tem amplitude o ambiente. Mas em geral ele aceita bem, né? O baiano tem a característica de aceitar muitas coisas que lhe são orientadas, né? Ele obedece tudo aquilo que com qualidade é orientado, ele aceita e acata,
né? Ele faz efetivamente aquilo que é colocado para ele com boa orientação, ele faz bem, tá? Acho que o maranhense vai ter um pouco mais de dificuldade de aceitar isso, né? O baiano é mais dado nesse sentido. E uma coisa que a gente também tinha muita preocupação, né? E que a gente tinha, era que o baiano é um povo que gosta muito de festa, que não trabalha. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz lá foi exatamente começar a medir isso, né? Como é que era a assiduidade, como é que era o horário de chegada e tal. Quer dizer, muitas coisas, o baiano daquela região tem costume de andar com uma facão amarrado na cintura, né? Então, nos primeiros momentos, a gente tinha que botar aquilo tudo na portaria, ficava aquele monte de facão lá na portaria, porque todo mundo ia com seu facão, porque aquela região é muito grande, produtora de sisal, né? E aquilo era usado para cortar o sisal, até para eles andarem por ali, né? Mas em termos de assiduidade, em termos de trabalho, o que eu consegui medir lá é efetivamente algo muito melhor do que no sul, do que no sudeste, tá? Pessoal, e aí existe uma grande diferença entre o baiano da capital e o baiano do interior, que sabe melhor como é a responsabilidade que ele tem, a responsabilidade e a oportunidade que ele estava tendo lá. Então, e até hoje é assim, a assiduidade lá é muito boa. Tinha algum problema já quando vocês chegaram? Algum problema de garimpo? Isso existia pela região? Não? Bem, existia um pouco numa mina próxima à Fazenda Brasileiro, que foi operada por alguns anos, começou depois e terminou depois, chamada Maria Preta, né? Mas nada assim muito efetivo, não. Um garimpo relativamente pequeno, tá? Muito longe de Serra Pelada, da quantidade de gente de Serra Pelada. Muito, muito, muito longe. Era coisa de 20, 30 garimpeiros. Até porque o ouro que a gente trabalhava lá era um ouro um minério com teor que para a companhia é bom, mas para garimpeiro é muito baixo, né? Nós estamos falando em 4 gramas por tonelada, coisa desse tipo, tá? 5 gramas por tonelada. E muito fino na rocha, tá? Então o garimpeiro não tem como tirar esse ouro, não. Tá? É muito difícil, mesmo com mercúrio e tudo, é muito difícil tirar. Ao contrário de Serra Pelada, que é possível você conseguir pepita. E lá não existe. A possibilidade de ser pepita, de existir, é muito pequena. Nós mesmos nunca encontramos nada que pudesse, assim, fosse interessante. Como é que foi para você a primeira vez que você visitou uma mina dessas, que você viu o ouro pepita? Você lembra dessa? Lembro. Como é que foi o impacto? Visitar uma mina, primeiro a gente faz um conceito de filme americano, né? Aquele negócio todo escorado, com a terra caindo, não tem nada disso, né? Nada disso. Porque a segurança é muito boa, você desce de carro, você desce muito à vontade, sem problema, com galerias muito grandes que permitem a circulação de equipamento e carro. Quer dizer, e você vê os equipamentos trabalharem, né, muito diferente de qualquer imaginação que a gente tivesse feito. Então foi sempre muito bom e periodicamente, pelo menos uma vez por semana, eu sempre fui à mina para me relacionar com as pessoas, para poder conhecer um pouco mais das características daquelas pessoas e para poder contribuir no desenvolvimento delas mesmas, né? Acho que isso ajudou muito para poder desenvolver as pessoas daquela região. Tinha algum sistema, voltando para o profissional da mina, tinha algum sistema seletista diferente? Tem algum regime de trabalho diferente ou não? Tem. A CLT tem um capítulo próprio para mineiros, né, de subsolo. E eles trabalham 6 horas por dia, tá? E a empresa é obrigada, e nesse caso é obrigada a dar a refeição, tá?
Em suma, são essas até grandes diferenças, né? Porque trabalham 6 horas por dia, corridos, né? E eles trabalhavam em regime de revezamento de turno, de tal maneira que cada semana estava num horário, né? Mas sempre 6 horas. E a mina fica 24 horas funcionando? A mina de fazenda brasileira, ela não pode muito fazer assim 24 horas, né? Ela faz 3 turnos só, porque lá o problema de lá é quando você detona, produz algum gás, é preciso que os gases sejam evaporados, retirados lá. Então tem que ter um intervalo entre um turno e outro, de tal maneira que quando houver a presença do homem lá, ele já não tenha mais gás lá, né? Taquari Vassouras, que é a outra mina da Vale, né? Aí sim, não tem gás, ele pode... Aí tem 24 horas por dia. De 6 horas também. Que gás que é esse? São uma série de gases, tá? Não, nada é gás que produz... que se numa concentração muito grande, ele até pode passar mal lá embaixo, tá? Mas, por isso que sempre teve uma até 2 horas de intervalo entre uma jornada e outra, de maneira que não tivesse nenhum problema para quem fosse trabalhar lá na frente do trabalho. Você comentou que a sua esposa foi com você, né, para a Fazenda Brasileira. Como é que foi quer dizer, ela se adaptou? Como é que as esposas dos funcionários da Vale, qual era a atividade? Elas podiam trabalhar, elas se engajavam em algum desses projetos que a Vale desenvolvia, como a escola, o hospital? Uhum. Isso sempre foi pensado pela Vale, né, quer dizer, na medida do possível, poder aproveitar a experiência e até não permitir que as esposas ficassem muito ociosas, né? Que sempre foi um problema também. Alguma vez ou outra existia até alguém que a família não se adaptava lá e acabava que tinha que voltar porque a esposa não se adaptava. Então, na medida do possível, todo mundo que tivesse oportunidade, alguma qualidade que pudesse ser aproveitada pela Vale, isso sempre foi utilizado. Minha esposa, especificamente, até ela é psicóloga, então não tinha nada assim que a Vale pudesse aproveitar efetivamente. Trabalhou ainda em Serrinha, numa escola da cidade, depois trabalhou até numa escola de formação de segundo grau para empregado da Vale, mas acabou tendo, na verdade, um comércio lá em Teofilândia, né, que é uma cidadezinha pequena e tal, e que era até interessante, porque era o único lugar que tinha o cortador de frios da cidade. Quer dizer, para cortar presunto e queijo, tinha que ir lá, então era só ela que vendia. E vendia um pouco um pouquinho de tudo, um pouquinho de carne, um pouquinho de bom, por exemplo, um pouquinho de frango, fazia um pouquinho de tudo lá. Mas uma vendinha até organizadinha, limpinha, lá fazia questão de ser limpa, e que os nossos colegas todos gostavam, porque era completamente diferente do resto, porque não, era mais limpa, né? Acho que lá o pessoal não tem esse costume de estar limpando tudo muito, todo dia, toda hora, né? Para manter limpo. Então ela trabalhou lá nessa vendinha, nessas outras atividades, até a gente se transferir para São Luís. Tá? Vocês incorporaram alguns hábitos alimentares do local? Vocês continuavam comendo, por exemplo, comida mineira ou comida baiana? Como é que funcionava isso em casa? Não, a gente por estar tendo gente baiana trabalhando com a gente em casa, acabava que comia muita coisa da Bahia, né? Aprendi a comer vatapá, comer meninico e essas coisas. Alguma coisa é difícil de acostumar a comer, como bode, como meninico, essas coisas. O que é meninico? É um mexido de miúdos de bode ou de coisas, de carneiro, dessas coisas. Mas
É difícil de comer. Até porque eu já não como. Eu, por exemplo, não gosto muito de comer nem de boi, nem de porco, quanto mais de bode, de carneiro. Mas é muito comum lá com eles ficar comendo esse tipo de coisa. Bode é normal, você vê a porta dos comércios lá, eles penduram no varal a carne de bode para ela secar. Só que a carne de bode ela é muito dura, né? Não gosto, nunca, embora eu tivesse experimentado, eu nunca gostei muito, não. Vocês tinham uma pessoa em casa que ajudava? Tinha. Mas aí, no fundo, acaba que a nossa cultura era... Minas Gerais tem fama de ser comida, embora forte, né? Boa, saborosa, né? Então, acaba que a gente comia sim, quando ia numa festa, quando ia numa casa de algum amigo baiano, assim, a gente comia. Mas o normal era comer algo mais mineiro, né? Eles têm muitos costumes interessantes, ao nível de o arroz deles, por exemplo, não, eles colocam água direto, tá? Não torra o arroz, tá? Então o arroz fica diferente, não é igual ao nosso, não. A chegada da Vale trouxe transformações, assim, em termos de comércio, criação de comércios e muitas, assim, né? Acho que tanto Serrinha, que era a cidade maiorzinha da região, quanto Teofilândia cresceram muito em função da Vale. Em termos de comércio, embora mais para fornecimento para a gente mesmo. Para a Vale, nem tanto, porque as exigências da Vale eram maiores a nível de equipamentos, de peça de reposição, essas coisas aí não tinha. E São Paulo e Minas Gerais são os mercados fornecedores, né? Mas muitos dos comércios daquela região se desenvolveram em função da Vale. Para atender empregados, né? Nós éramos 500, até hoje são 500 empregados. Tá. E o convite para o Maranhão, como é que se deu essa sua transferência? Bem, eu já estava há 9 anos lá e na Vale a gente é muito soldado a nível de não ter muito lugar de morar, né? E até de certa forma para o desenvolvimento da gente a mudança é boa. A mudança é praticamente uma mudança de vida completa, um novo emprego, embora seja a mesma empresa, um novo emprego, tudo novo. Bem, então apareceu uma oportunidade, um convite para ir para o Maranhão. Quer dizer, tudo novo, né? Tudo assim, gente nova para relacionamento, atividade completamente diferente, né? Porque de Minas Subterrânea eu fui trabalhar com Porto, então tudo novo, né? E eu sempre gostei muito de desafio, quer dizer, aquele desafio dos anos 80 foi bom, nos anos 90 certamente seria também, né? Já tinha um pouco mais de experiência, então eu achei que era a oportunidade de ir trabalhar no Maranhão, né? Nem conhecia o Maranhão, não sabia assim como é que era o povo, nada disso, né? Mas assim fui para lá. Fui numa quarta-feira, conheci, com 15 dias depois eu estava já trabalhando lá. Me lembro até que eu não consegui passagem para ir, fui de carro da Bahia até lá. Porque foi um janeiro e aí geralmente não é difícil achar passagem, então, já que é assim, eu preciso ir, vamos logo. Mas o Maranhão também foi muito bom. Muito bom. A esposa topou, tranquilo. Como eu disse, quer dizer, minha esposa, embora já tivesse, né, se engajado numa outra coisa, porque psicóloga ela já tinha jogado o diploma para fora, quer dizer, pela janela, quer dizer. Então a segunda jogada é sempre mais fácil do que a primeira, né? Quer dizer, mas ela também entendeu que o melhor seria que a gente fosse, porque isso podia ser algo, ela ia morar numa capital, que era algo diferente, pudesse
ser melhor para ela mesma, né? Para poder desenvolver alguma coisa. Vocês tinham filho já? Já. Minha filha nasceu em 90, né? Nasceu em Belo Horizonte. A minha esposa foi em Belo Horizonte para ela nascer e voltou, né? Nasceu uma mineira, né? Nasceu uma baiana em Belo Horizonte, vamos dizer assim, né? Então, nós já tínhamos filhos, sim. Mas ela estava ainda em idade, quer dizer, tinha 4, 5 anos. Então estava na hora certa de, se a gente quisesse ir para algum lugar assim, mais distante, estava na hora, né? E assim fomos nós lá, né? Como é que foi um pouco assim do seu trabalho? Bem, meu trabalho, Porto. primeiro aí sim, eu acho que uma adaptação grande, porque eu já tinha 9 anos que estava trabalhando com aquela mesma turma, algumas mudanças, mas não tão grande, a filosofia era a mesma. E eu me deparei com uma filosofia completamente diferente, que aí sim, marítimo é diferente, aí tem uma característica mais acentuada do que o mineiro de subsolo, tá? E aí, como é que eu me viro com essa, né? A Vale numa situação diferente, a Vale lidando com marítimos, com pessoal de navio, pessoal de todo mundo com característica própria, né? Então, lá, quer dizer, a relação da Vale era um pouco diferente na medida em que a Vale não era dona do início ao final do processo. Você tinha um comandante do navio que comandava o navio. Você tinha o prático, que era o cara que podia fazer, né, a entrada e saída dos navios no canal. Você tinha a capitania dos portos, que era quem regulava a coisa ali. E tinha a Vale, que era nada mais, nada menos que dona do minério que ia colocar no navio para ir embora. Quer dizer, então, você era menos dono da situação, muito menos dono da situação. Então, isso exigiu muito da capacidade de relacionamento de todo mundo da Vale, e minha também, né? E o marítimo, ele é muito resistente com as coisas dele, né? Geralmente são muito resistentes, né? E eu acabei chegando lá pouco depois de que um navio tinha sido afundado no porto de São Luís, né? Porto da Vale, primeiro caso de navio afundar num porto, né? E o famoso navio Trade Daring, um navio grego, que ele era um velho navio que fazia transporte de minério de ferro, e parece que houve um comando errado por parte do comandante do navio e ele acabou quebrando no porto, né? Quer dizer, impediu a Vale de continuar embarcando por 40 e tantos dias. 40 e tantos dias, né? Sem embarcar. Quer dizer, a Vale tinha um outro porto muito menor, um outro porto de atracação muito menor, então começou a atracar e carregar por lá, mas os grandes navios pararam de ir lá, né? Então isso prejudicou muito a Vale. Isso foi em que ano, Clever? Esse navio afundou em dezembro de 84, tá? Eu cheguei lá um pouco, praticamente na ressaca do Trade Daring, vamos dizer assim. Mas estava toda a comunidade envolvida, procuradoria, procurador público, fazendo coisas contra a Vale de toda a sorte, né? Até um juiz mandou que a Vale tirasse todo o minério que estava no chão lá e voltar no fundo do mar ali, e voltasse com ele para a mina. Era coisa de advogado, mas a gente tinha que tem que inventar um equipamento, porque até hoje não existe nada nesse sentido aí que vai fazer com que vai tirar esse minério que está aí, ele já está todo misturado na areia, não tem a menor condição disso acontecer. E qual era a sua função? Exatamente. Minha área era administrativa. Uhum. E eu lidava muito com os empregados da Vale, que embora empregados da Vale, tinha característica de marítimo também, tá? E eles,
até pela relação deles, e com todas as empresas contratadas que faziam manutenção, faziam reboque de navios, com alguma coisa com capitania dos portos e até com as tripulações dos navios eu tinha relações lá. No tratamento, que aquilo tem toda uma burocracia para carga, atracação, tem alguma coisa a nível de regularização com o governo brasileiro, de mandar médico para avaliar a qualidade da tripulação, condição física da tripulação, para ver se não está trazendo nenhuma doença para o Brasil diferente, né? Então todo navio que atraca, antes de atracar, vai um médico da vigilância sanitária para olhar, para ver e tal. Mas também muito difícil de relacionar, porque sempre tinha algumas coisas, né? Era a tripulação que jogava lixo no mar ali. Isso lixo no navio sempre é um negócio complicado, porque se não joga ali vai só juntando. Mas não era ali que tinha que jogar, né? Eram os chineses que adoravam cachorro, porque eles têm o costume de comer cachorro, né? Então São Luís não tem cachorro na rua. Depois do bode. Eles davam 10 reais para cada menino levar cachorro lá. Ainda brincava com a gente, assim, você não... A gente falava assim, você consegue comer cachorro? Consigo e acho muito bom. Você não come porco? Ele falava com a gente, era assim, os chineses. Não come porco? Realmente, um porco é um animal tão ou mais sujo do que um cachorro, né? Mas São Luís não tem cachorro na rua. Como é que você administrava essas coisas, por exemplo? O que exigia de você todo jogo de cintura possível, né? Todo jogo de cintura é possível. Não, coisas boas a nível de... Quer dizer, para mais do que isso, quer dizer, como todas as histórias dizem, né, os marinheiros, quando atracam, eles chegam sedentos de sexualidade. Né? Uhum. Então, a gente tinha, para que as mulheres não fossem lá, as mulheres de vida, né, não fossem lá para a porta do navio, nós tínhamos que fazer um banquinho lá na portaria da companhia, elas ficavam ali. Toda vez que um navio ia atracar, a mulherada já toda sabia, já ficava lá esperando. Dali eles os marinheiros pegavam um táxi com elas, porque antes elas estavam entrando lá para dentro da companhia. Então, era complicado essa relação. Como é que também não pode acabar com isso, né? Isso é uma necessidade natural de todo mundo. Mas a gente organizou isso, botou lá botou um banquinho na portaria. Com a ajuda da capitania dos portos, dos próprios marinheiros lá também, ajudaram muito nisso. Em relação à questão do lixo, como é que era a postura da Vale? A postura da Vale sempre foi assim forte, ó, sem jogar lixo de navio aqui. Mas outra coisa problemática era marinheiro fazendo muamba, né? Um belo dia, o meu então superintendente, né, me pediu para que acompanhasse uma repórter da TV local lá no navio. Né? Até o maior navio transportador de minério de ferro, né? E ela era uma moça nova, com muito pouca experiência, e quando eu chego lá dentro do navio com ela com câmera atrás, e eu vejo um chinês, um japonês, alguém. O senhor dá um pouquinho o cotidiano atual, quer dizer, como é que funciona também o seu atual trabalho, sua diretoria, um pouco como é que ela se estrutura. Ok. Bem, minha diretoria, minha atividade atual, eu sou gerente-geral de suporte e logística da diretoria de metais básicos e minerais industriais, nome grande. Né? Bem, e ela envolve a tecnologia que está lá no Centro de Desenvolvimento Mineral, na cidade de Santa Luzia, a Docigel, que é a empresa de pesquisa geológica da Vale,
E o cloreto de potássio, que é que fica em Sergipe, né, é a única mina brasileira de cloreto de potássio. E ainda a Pará Pigmentos, que é a empresa que produz Caulin lá no norte, próximo a Belém, né. A essa diretoria está entregue hoje pela Vale a vontade da Vale de ser um grande minerador de cobre. Tá? Bem, eu cuido então da parte de administração dessa diretoria, inclusive da Docigel, que faz parte. É uma atividade muito boa, na medida de estar aí inserida com a responsabilidade de desenvolver a Vale na mineração de cobre, né? E é onde a Vale pode crescer, pode conseguir uma nova atividade fora do minério de ferro, porque embora a Vale seja grande no minério de ferro, ela tem pouco a desenvolver na atividade. Ela tem a desenvolver na quantidade, no volume, afinal de contas, e no cobre ela tem tudo a desenvolver na medida que o cobre pode vir a ser essa atividade que a Vale pretende tá desenvolvendo. Para isso, a Docigel está toda voltada para a busca de minérios de cobre. No entorno de Carajás já existem aí algumas boas promessas que estão sendo analisadas para se tornarem minas futuras, né? Salobo, dentre elas? Salobo, dentre elas, a mais próxima é uma associação com a Phelps Dodge, numa empresa chamada Mineração Serra do Sossego. Tá? A Docigel vem funcionando a partir de um contrato que foi feito com o BNDES em 1997. Naquela época da pré-privatização, a medida da necessidade de poder estar preservando o subsolo brasileiro para o governo brasileiro, para a população brasileira, foi feito um contrato no qual Vale e BNDES juntas participam de toda a pesquisa, e se algo for encontrado, elas também dividem os resultados do que encontrarem. Esse é um contrato, então, que tem feito muito pela pesquisa geológica, fazendo com que a Docigel, ao que vinha acontecendo já há muitos anos, mantenha o maior investimento em pesquisa geológica no Brasil. A Docigel hoje é uma empresa com 160 geólogos e técnicos, né, e voltada principalmente para cobre. Alguma coisa de níquel, alguma coisa de zinco, alguma coisa até recentemente de diamante, né? Mas tudo ainda muito mais incipiente do que o cobre, que já está numa fase mais evoluída. Bem, a Pará Pigmentos é uma empresa que produz Caulin, está em fase de expansão, produzia 200 mil toneladas ano, e está chegando a 600 mil toneladas. E o cloreto de potássio, né, que é a única mina brasileira de cloreto de potássio, também está em fase de expansão, começando agora a expansão, partindo de 600 mil toneladas para 850 mil toneladas ano. Então, tudo que a gente fala na diretoria hoje, a gente está falando em crescimento, de nova atividade, que isso é muito, muito interessante para nós todos que estamos lá. Bem, da diretoria, o que eu... E as suas perspectivas? Minhas perspectivas são de que essa diretoria possa realmente chegar atingir os objetivos para os quais estão colocados para ela, né? Acho que tem gente boa, tem gente capaz, tem gente que pesquisa, que procura, e que até agora tem conseguido realizar os desafios que foram colocados para eles. Acho que tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. E a Vale certamente vai ser um grande produtor de cobre, se ela assim quiser, né?
Você trabalha em Belo Horizonte? Município de Santa Luzia, tá? Mas nós todos que trabalhamos lá, trabalhamos em Belo Horizonte. Moramos em Belo Horizonte, tá? Mas é um bairro, como se fosse um bairro, tá? Em relação à sua formação profissional, antes de ocupar esse cargo, você foi estudar fora, não foi isso? Bem, eu quer dizer, desde que me formei, eu tive sempre a preocupação de poder estar me desenvolvendo. Além de gostar muito de desenvolver pessoas, eu gosto também de me desenvolver, né? Então, mas até porque eu morei muito tempo em locais onde esse desenvolvimento era difícil, né? Primeiro lá na Bahia, depois em São Luís, embora fosse uma capital do Nordeste, que tem pouco desenvolvimento. Então, logo depois que eu vim para Belo Horizonte, eu me apressei logo a fazer alguma coisa, até porque já tinha alguns anos de formado, eu precisava voltar para o banco da escola para poder participar dessa competitividade que cada dia é maior. Então fui fazer pós-graduação lá na Fundação Getúlio Vargas e realmente gostei muito do retorno ao banco de escola, né, que terminei agora em junho o meu pós-graduação, e agora estou procurando ver o que eu vou fazer, porque acho que desenvolvimento é um negócio que não pode parar, né? Ninguém pode parar, o dia que morrer vai parar. A Vale incentiva esse tipo de... A Vale incentiva muito, mas eu acho que isso certamente tem um esforço de cada um também, porque além de ter que ser efetivamente um esforço, menos tempo que você fica com a família, menos tempo que você tem para o seu lazer, menos tempo que você tem para outras coisas, afinal de contas. Mas por outro lado, é muito gratificante, porque você começa a ver o desenvolvimento acontecendo, né? Então, acho que vale a pena, por isso eu já, nesse momento, estou preocupado em saber aonde eu vou agora, quer dizer, aonde eu vou me desenvolver mais ainda. Você teve não quero fora ficar do Brasil? neurótico quanto a isso, não, mas não... Você teve fora do Brasil também estudando? Eu tive em treinamentos 2 vezes, uma em 97, fazendo um desenvolvimento de executivos lá na Kellogg, né? Num grupo de muitos estrangeiros e apenas comigo 3 brasileiros, né? Foi uma experiência ótima em que eu tive a oportunidade de conhecer muitas culturas, muitas formas de trabalhar, muitas formas de gerenciamento de americanos e alemães, franceses, malasianos, mexicanos e companhia limitada, tinha gente do Brasil, do mundo inteiro, né? E no ano passado eu estive no INSEAD, aí já num grupo de brasileiros, pela Fundação Dom Cabral, fazendo um desenvolvimento de pessoas, que também foi muito bom, porque da Vale apenas eu e um outro colega, mas conhecendo muitas atividades de grandes empresas brasileiras, né? E o que se vem fazendo nessa matéria de desenvolvimento de pessoas no Brasil, né? Brasil e fora do Brasil. Eu acho que o campo é super promissor. E você tem conseguido ver, quer dizer, aplicação no teu trabalho na Vale com essas coisas que você vem estudando, lendo, participando? Sem dúvida, acho que essa é uma matéria muito interessante para todo mundo, até para os que não gostam, ela é interessante, porque hoje todo mundo precisa disso, quer dizer, relacionar, poder estar conseguindo com que as pessoas possam estar fazendo aquilo que você quer, da forma como você quer, vai depender única e exclusivamente de quem está comandando, de quem está dando a forma de fazer. Isso não quer dizer que cada dia mais, as pessoas têm razão, as pessoas têm sentimento, as pessoas têm capacidade de avaliação e análise. E é preciso que todo mundo que esteja no comando saiba que todo mundo tem essas habilidades e capacidades, né? Mas sabendo usar isso bem, você não só consegue realizar o objetivo, como também consegue muito bons amigos.
Isso eu acho que é interessante para todos nós. E como é que é um dia hoje na sua vida? Como é que é uma rotina sua hoje? Acho que a minha rotina, quer dizer... Se é que tem rotina. Tem. Eu tenho que te dizer que até não é que eu não desgoste de rotina, mas se eu pudesse sair dela, certamente vou sair. Minha rotina é muito boa de estar não só mudando sempre de assuntos, né? De uma hora eu estou falando de recursos humanos, outra hora eu estou falando de contratação de serviços, outra hora eu estou falando de gestão de custos e assim por diante. Como também uma hora eu estou falando em Sergipe, outra hora eu estou falando no Pará e outra hora eu estou falando em Carajás. Quer dizer, então, diversificação muito grande. Então, isso é fascinante. Acho que é fascinante e acho que a gente tem chance de desenvolver, né? De não ter a cabeça muito restrita nem a assuntos, nem a regiões. Em termos de lazer? Bem, acho que, quer dizer, sempre que eu posso, eu vou fazer mais que eu posso, né? Acho que eu tenho um futebolzinho com uma turma famosa, devo até jogar mais um pouco, porque uma vez só por semana está sendo pouco. Não? Mas é um lazer que eu gosto muito, que acontece num dia específico e especial, porque sempre às segundas-feiras. Mas eu gosto muito da minha família, gosto muito de sair, de almoçar fora, de relacionar com a minha família, porque me agrada, me satisfaz e faz com que a gente se relacione, né? Acho que a gente tem coisas muito boas a fazer juntos ainda. Tudo bem? A última pergunta, o que você achou de ter prestado esse depoimento? Achei interessante, acho que vou até pesquisar mais o que todo mundo falou aqui, lá na intranet, né? E até para aprender um pouco mais da Vale, das experiências que certamente muita gente boa deixou aqui depoimentos com muito conteúdo. Tá bom? Tá bom, então muito obrigada pela sua participação, Cléber.